Olá, vindo aqui para fazer mais um capítulo dessa nossa série Como Podemos Mudar a Educação. Hoje eu vou falar de mais uma peça importantíssima dentro daquele ecossistema que eu estava comentando. Hoje eu vou falar dos professores. Os professores, para muita gente, são o grande problema dentro de tudo que acontece na educação. São eles que precisam mudar, são eles que precisam montar aulas diferentes, são eles que precisam ter a visão do futuro, são eles que têm que fazer tudo sozinho. As pessoas ignoram um pouco que existe um ecossistema maior, tem mais gente ali dentro que precisa acompanhar essas mudanças. O professor sozinho não vai conseguir fazer. E aí tem muita gente que investe em treinamento para professor. Não, vamos treinar professor, vamos criar, fazer com que eles pensem de forma diferente. Mas todo treinamento que eu escuto com relação a professores sobre uma nova educação, ele é feito da mesma forma que a aula que o professor já dá hoje. Ou seja, é uma apresentação, um PowerPoint com uma dinâmica ali diferenciada e não muda. Quer dizer, você dá um treinamento no formato antigo para que o cara crie uma aula nova. Não faz sentido algum o jeito que ele está acontecendo. E criar um novo conceito de educação não é mágica. Não é simplesmente você imaginar e ele acontece. Ainda não foi desenvolvido, vai ter que ser criado. Então, precisa de trabalho, precisa pensar em conjunto, precisa raciocinar. As pessoas precisam entender que precisa ter mais gente envolvida com tudo isso. E precisa começar a olhar, parar de questionar no sentido de, olha, vamos parar de forçar ele a ter ideias, mas vamos começar para ele a levantar as perguntas que ele possa responder. E eu tenho certeza que qualquer professor consegue responder o que um aluno faz hoje dentro de uma sala de aula, o que ele usa de tecnologia, o que o aluno gosta dentro de uma sala de aula, quais são as aulas dele mais legal, que ele mais se dá bem, quais são as aulas que ele sente mais dificuldade de aplicar. E aí quando você começa a gerar essas perguntas, facilita a vida do professor, porque essas respostas ele vai ter. Ele vai saber o que ele precisa melhorar, ele pode não saber como, mas ele tem uma noção de que as coisas estão mudando e ele também precisa acompanhar tudo isso daí. E aí, alinhado, o professor com o aluno que pode ter, que vai estar lá, vai ter o seu ponto de vista, que ele vai analisar como é que o aluno visualiza a tecnologia, como é que ele pode empregar isso dentro da aula dele, mas alinhado com a estrutura da escola. A escola tem isso para te oferecer, nós temos que utilizar essa estrutura, não adianta querer uma estrutura muito maior porque não vai ter agora nesse momento. Alinhado todos esses pontos, nós começamos a trabalhar com grandes ideias, nós podemos criar ideias novas, porque daí você vai começar a olhar toda aquela situação, aquele ecossistema construído na frente dele e você vai começar a perceber que é viável ter novas aulas, novos formatos, aulas que são mais prazerosas, aulas que têm um impacto maior dentro do conteúdo e dentro do conhecimento que o aluno adquire. Você vai começar a perceber que vai ter comentários maior, você vai poder utilizar isso como marketing dentro da instituição de ensino. E aí, essa é a grande sacada, é esse trabalho em conjunto, é esse alinhamento que todos precisam ter para se chegar a uma boa solução. Mas não é simplesmente forçar só uma pessoa a pensar em tudo. E aí, quando você olha desse jeito, as pessoas normalmente acreditam que então acabou, é só isso. Se eu conseguir fazer esse alinhamento entre a vontade dos alunos, trabalhar com o professor para que ele tenha novas ideias, alinhado com a estrutura do colégio, da instituição de ensino, acabou o problema. A resposta é não. O problema não acaba aqui. Aqui você teve uma grande ideia. As pessoas podem ter grandes ideias. O que acontece é como é que nós implementamos grandes ideias. Aqui, para você implementar com sucesso, precisa ter planejamento. Precisa ter o que é a grande ideia bem escrita, bem definida. Precisa ter um cronograma de atividades para a gente saber quando que essas ideias vão começar a ser aplicadas, que dia que isso vai acontecer, se a escola está com a estrutura preparada para aquilo. Então, assim, não é simplesmente ter uma ideia, tem que fazer ela acontecer, tem que implementar essa ideia, tem que fazer com que ela faça parte do dia a dia das aulas. E aí, quando isso acontece, a ideia, a grande ideia, funciona. Ela começa a fazer parte das aulas. E aí, 3 coisas importantes que a gente tem que lembrar. O primeiro, tudo é novidade nesses novos conceitos de educação, portanto a gente precisa registrar as coisas. Precisa ter por escrito o que a gente está criando. Não é simplesmente ter só na cabeça de uma ou duas pessoas. Precisa ter escrito para qualquer pessoa ver. Isso vai gerar novas ideias para outras pessoas também, o que vai servir de exemplo. Segundo lugar, precisa ter uma análise de como é que está o termômetro dessas implantações. O aluno está feliz, ele está triste, ele está gostando, ele está tendo bom resultado, ele não está atingindo o resultado. Quer dizer, como é que isso está funcionando?
Não pode simplesmente colocar para acontecer e vou fazer desse jeito. Precisa ter aquele termômetro de análise das informações. E por final, nós precisamos ter lições aprendidas. Ou seja, o que deu certo, o que deu errado, como é que isso funcionou, como é que aquilo, o que a gente tem que continuar fazendo, o que eu preciso mudar completamente e o que precisa mudar só um pouquinho. Não é na primeira vez que a gente cria um projeto que esse projeto dá certo. Às vezes você criou um projeto, ele aconteceu, aí você melhora, ele vai ficar um projeto mais consistente, aí você vê os erros, você melhora de novo, o projeto fica melhor ainda. É normalmente na terceira, na quarta vez que você aplica alguma coisa, aquilo está mais maduro, para você também ficar mais tranquilo e saber que é o formato mais correto. Então precisa estudar bem o que deu certo e o que deu errado. E não simplesmente ficar criticando o que deu errado. É um novo formato, precisa entender um pouquinho disso. Hoje eu queria falar um pouquinho então sobre professores. Nós daqui a pouco vamos estar terminando essa série aí. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado.